Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo, né? Hoje eu estive na escola para deixar as apostilas de vocês lá. Já encontrei uma aluna hoje que me disse que já sabe quem é o parente que trabalha lá na escola, parente de Santos Dumont. Todo mundo já sabe? E aí, você? Já sabe? Que bom que você está aqui, hein? Que aqui você sempre responde aí. Isso, você sempre aprende mais, não é mesmo? Gente, quero conversar com vocês rapidinho aqui, antes de eu compartilhar as atividades de hoje, né? Falar uma coisa importante para vocês. Primeira coisa, vocês já estão no segundo ano. Vocês já sabem ler, já sabem escrever, né? Então, vocês precisam começar a pensar que vocês já são crianças maiores, né? E que vocês já podem estar desenvolvendo as atividades de vocês sozinhos, né? Não precisa ficar com a mãe do lado para fazer a atividade de vocês. Vocês já são muito espertos, certo? Não tem que olhar lá quantas páginas tem uma apostila para saber. A gente tem que pegar a atividade e fazer. Imagina vocês, se nós estivéssemos na escola, nós íamos ficar na escola de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Vocês iam fazer as atividades lá com quem? Comigo, não é mesmo? Com a professora Jamile junto. Então, assim, vocês já sabem quantas coisas já de língua portuguesa que vocês já sabem, quantas coisas do projeto, quantas coisas de matemática. Tem criança que faz conta sozinha, de cabeça, não é? Então, gente, vocês precisam o quê? Acreditar em vocês mesmos. Acreditar que vocês são capazes, não é mesmo? E olha, que eu sei de criança, que alguns pais já me disseram, que sentam em frente ao computador, né, ou celular, e que me escutam aí do outro lado aí, igual você está fazendo, e ouve, vai parando o vídeo e vai fazendo sozinho sua atividade. Depois a mãe só dá uma conferidinha, o pai dá uma conferida, né? Por quê? Porque vocês... E por que acontece isso? Porque vocês já estão no segundo ano e vocês já sabem muitas coisas. Mas, para que vocês consigam, para que todos consigam fazer isso, é importante que vocês tenham confiança em si mesmos, que vocês saibam que vocês são capazes e que sozinhos, sozinhos, vocês dão conta de fazer as atividades de vocês, né? E que quanto mais sozinho vocês fizerem, melhor. Na semana que começa no dia 28 de junho, vocês farão as provinhas, né? As provinhas, as atividades avaliativas. E aí vocês vão ter que fazer as atividades sozinhos nessa semana. Então, está na hora da gente acostumar mais ainda, né? A fazer essas tarefas sozinhos. E eu sei que vocês dão conta. Vocês sabem, vocês são muito espertos. Aliás, eu só tenho aluno esperto nessa sala. Não tenho problema nenhum. Todo mundo aqui é muito, muito esperto, né? Então, vamos lá, gente. Na aula passada, eu disse para vocês fazerem atividade somente até o treino da letra manuscrita Y, né? Eu falei que era somente até aqui, ok? Eu falei no vídeo, eu escrevi no Class Dojo, falou? Porque deu um probleminha na hora de imprimir, e aí não saiu o cabeçalho. Quando não saiu o cabeçalho, o que aconteceu? O computador entendeu que era continuação, e aí aqui acabou indo para o número 4, na apostila de vocês está 4, mas na verdade é 1. Se quiser, pode até trocar aí na atividade de vocês, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer a leitura de 2 poesias. Eu falei na aula passada sobre a criação, né? Sobre o início das cidades, quando os homens perceberam, né? Quando as pessoas, o ser humano percebeu que poderia plantar. E aí, quando ele entende que é possível plantar, né, que ele pode ali
colocar a semente germinar. No ano passado, a gente já viu o que é germinação, né? O germen entrando em ação, e que para o germen entrar em ação, ele precisa de água, né? E aí, quando o ser humano percebeu que ele podia plantar, ele viu que ele não precisava mais ser nômade, que ele não precisava ficar andando de um lado para o outro, procurando uma nova caverna, procurando outro espaço, que ele poderia ficar num lugar só, cuidando daquele espaço, plantando, colhendo e domesticando os animais. E aí, então, ele passa de nômade para sedentário, né? E aí nós já vimos isso na aula passada, e hoje a gente já sabe, né? A gente já estudou também isso no ano passado, que existem cidades, né? E que essas cidades, às vezes, são mais de zona urbana e outras de zona rural. As de zona rural são mais afastadas dos centros das cidades, tem plantação, né? Animais maiores, né? Cavalo, gado, enfim. E na cidade a vida é mais moderna, a vida é mais corrida, a gente tem lá os carros, né? Grandes prédios, muito comércio. Então, a gente já havia falado disso no ano passado. Então, hoje eu vou ler 2 poesias desse livro aqui, que se chama Sobrevoos, de Lalau e Laura Beatriz. Esse livro aqui é um livro de poesias, e a gente esse ano já leu bastante poesia, e hoje eu vou ler 2 poesias desse livro. Uma é essa daqui, tá vendo? Que fala do Bem-te-vi, ok? Bem-te-vi e a cidade. E vou ler também a poesia que fala, aí na apostila, né, no caderno de atividade de vocês. Vou procurar aqui. Que fala sobre o quero-quero, né? O quero-quero e as fazendas. A gente lá na escola tem muito quero-quero. E é interessante, pena que eu não tenho uma foto aqui para mostrar para vocês. Mas lá na escola, vocês já viram, né? Que o quero-quero, ele gosta de campo. Adora campo, né? E lá na escola a gente tem um campo de futebol lá. E o quero-quero faz o ninho dele justamente no campo de futebol onde as crianças brincam, né? Onde vocês brincam. E eu já vi lá que às vezes vocês pegam uns gravetos lá, isso é bem legal, né? Pegam os gravetos, colocam um tecidinho em volta do ninho, para a bola não pegar no ninho do quero-quero, né? Então, olha o cuidado, né, das crianças da escola. Por isso que eu digo, gente, vocês são maravilhosos, né? Crianças muito lindas. Então, e tem um apreço muito, muito grande pelos animais, pelas plantas. E por que vocês fazem isso? Porque vocês já aprenderam que nós estamos como numa teia, e que essa teia, todo mundo faz parte. Os animais, as plantas, o ser humano, né, entra dentro da categoria de animal, animal racional. Então, assim, a gente já entendeu que nessa teia, um está ligado ao outro. E tudo que se a gente mata os animais, isso gera consequência para a gente. Se a gente faz derrubada ali das matas, isso vai causar problema para a gente. A gente já sabe disso, né? E estudando o ar, né, a gente sabe que onde que a gente tem o ar mais adequado para a gente, para a nossa saúde, para a nossa vida. A gente sabe que é no campo ou na cidade,
né? No campo, na zona urbana ou na zona rural? A gente sabe que é na zona rural, né? Então, eu vou fazer a leitura para vocês, aqui dessa atividade aqui, tá? E hoje vocês vão ter um desafio. A atividade, tem pouca atividade hoje, tá? Podem ficar tranquilos, mas tem um desafio que eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó, leia as poesias de Lalau e Laura Beatriz do livro Sobrevoos, que eu já mostrei ali para vocês. Depois observe as imagens, ó, e escreva 2 listas de coisas, 2 listas, né? De coisas que pertencem à zona rural e à zona urbana, mas com letra manuscrita. E aí? Aí agora vem o desafio, né? Que vocês são muito capazes. Que se vocês não fossem capazes, eu não dava esse desafio, né? Então, a primeira poesia é essa aqui. Eu vou aumentar aqui a tela para quem está em celular poder ver melhor, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos uma casinha lá, né? Vegetação, gado, e aqui a plantação. Então, isso faz parte da zona rural. Vou ler aqui a poesia que fala do quero-quero e as fazendas, tá bom? O quero-quero e as fazendas. Fico de olho em tudo, de sol a sol, de chuva em chuva, noite e dia. Sou sentinela, porteiro, segurança, vigia. A qualquer hora, se vejo um intruso, de meu grito faço uso e já mostro a espora. Vaca, boi, cavalo, bezerro, mula, carneiro, todos me têm como um bom companheiro. Minha paixão é o campo aberto, meu ninho no chão. Toda esta paisagem, o sol, o ar, a liberdade, o verde da pastagem, tenho cá valentia de capataz. Mas o que eu quero mesmo é viver em paz. Gostaram aqui? Quero mesmo, né? Porque é do quero. Então, mas o que eu quero mesmo é viver em paz. O quero, gente, lá na escola a gente tem bastante quero. Eles gritam, né? Eles dão uns gritos. Aqui, ó. Ele é assim, né? E às vezes, uma vez, vou contar uma história para vocês. 2 histórias. A primeira história é que um dia eu estava estudando pássaros com os meus alunos, porque eu adoro estudar pássaros. E aí, o que aconteceu um dia? Tinha um ninho e a gente estava estudando os pássaros, os ninhos dos pássaros, e eu queria tirar foto de um ninho que estava lá no chão, na escola. E aí eu fui chegando perto com a máquina, fui chegando perto, e o quero começou a gritar. E começou a gritar, e eu chegando mais perto. Conforme eu chegava mais perto, ele gritava mais. Ele já estava me avisando. Eu acho bom sair daí, né? E aí, como eu queria muito tirar uma foto do ovo e que ficasse bem pertinho, eu fui chegando cada vez mais perto, né? E aí o quero, ó, não pestanejou, ele veio voando e na perninha dele tem uma espora, e ele, ó, me deu uma esporada na perna, né? E aí eu tive que sair de perto do ninho. E essa é uma história que eu já vivi lá na escola. E a outra história que eu já vivi lá na escola, que foi uma coisa assim bem legal e emocionante, foi que eu estava dando aula, né, na sala com as crianças, estávamos na sala, e aí eu comecei a escutar o barulho do quero, mas estava muito alto. E aí eu fui para a janela, conforme eu cheguei na janela da sala, o quero estava
a família de Quero-Quero, né, estavam andando assim do lado. O pai estava abrindo caminho, gritando, né? E estava o pai, a mãe e os filhotinhos pequenininhos andando e passeando do lado da sala. Então, aí foi todo mundo para a janela para ver o passeio da família Quero-Quero, né? Então, isso daí são aventuras que a gente tem quando a gente estuda, né, numa escola de zona rural, né, numa escola mais afastada do centro da cidade, e num paraíso que é o Vale do Cuiabá e também a escola Padriquinha, que aquilo lá é um verdadeiro paraíso, né? Não é como uma escola comum, é uma escola muito especial. E lá a gente tem o quê? Passeio de Quero-Quero. Olha que bacana! Então, foi bem legal. Então, a gente já conhece bastante o Quero-Quero lá, né? Ele é realmente um sentinela, porque ele toma conta mesmo, ele está lá, ele fica de olho em tudo, ele grita. E aqui nesse texto tem várias coisas que vocês podem pensar, né? Para completar aqui a lista do campo. O que que tem no campo, né? Então, por exemplo, tem boi, tem cavalo, tem plantação, né? Tem mais o quê? E aí eu quero que vocês completem essa lista aqui. A lista, a gente já sabe que é um nome, uma palavra embaixo da outra, só que aqui eu quero com a letra maiúscula. E uma coisa que eu vou parar aqui para falar com vocês é o seguinte: quando a gente escreve uma lista com letra de mão, a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula. Então, por exemplo, se eu vou escrever boi, mas boi é um substantivo comum? É comum. Mas como eu estou produzindo uma lista, a letra B de boi tem que ser maiúscula. Se eu vou escrever cavalo, a letra C tem que ser maiúscula. A primeira letra é maiúscula, porque eu estou escrevendo uma lista. Quando a gente escreve lista, a primeira letra é sempre maiúscula. E eu estou falando, mas a gente já escreveu tantas listas, mas a gente escreveu lista com letra de imprensa, né? Letra de máquina. E aí não precisava falar isso. Mas agora, com a letra de mão, é importante que vocês saibam que a letra precisa ser maiúscula. E isso aí eu vou observar, tá? E aqui vocês vão completar com M ou N. A gente já sabe que antes de P e B se usa M. A gente já tem visto isso desde o ano passado. Então, olha só, a gente olha essa letra aqui. Se for P ou se for B, é a letra M que vem antes. Se for qualquer outra, como aqui, ó, ban, o som é o mesmo. Can, bom, ban, bom. Então, se o som é o mesmo, vai ter que ver a letrinha que vem aqui imediatamente depois. Se for P ou B, a gente já sabe que usa M. Se for qualquer outra, a gente já sabe que usa o N. Ok? E aqui é a lista de coisas que usamos com a letra de mão. Agora eu vou ler aqui para vocês o Bem-te-vi e a cidade. Ok? Bem-te-vi, acho que, né, a maioria das pessoas já conhece. E olha a diferença, né, da paisagem da cidade. O Bem-te-vi e a cidade. Bem-te-vi, bem-te-vi. Eu canto para tudo que vejo. Pipoqueiro na escola, menino de rua, homem do realejo, cachorro perdido, carro de bombeiro, bicicleta, banco de praça. Água de chuva, rio poluído, feirante, mendigo, carteiro, gente que vem, que passa. Canto de felicidade, porque amo a cidade. Bem te vi. Canto, porque estou vendo você aí. Então, essa é a poesia do Bem te vi e a cidade. Então, vocês podem ler também em casa, escolher uma para ler, né? E aqui vocês vão fazer a lista, tá? De palavras que tem na cidade.
E a gente pode observar aqui a palavra cidade com C, né? E aí a gente sabe que existe a palavra C e que existe a letra C e cedilha, né? E aí, aqui eu quero que vocês completem com C ou com cedilha. Qual é a diferença? O que vocês precisam pensar aqui? Que quando você tem letra I ou letra E, não se usa cedilha para essas letras. Então, toda vez que você for escrever, né, o sé e o si, igual aqui em cidade, aí você já tem que saber que não se usa cedilha com essas letras, com a letrinha I e com a letrinha E. Então aqui, por exemplo, ó, já sei que não tem cedilha. Cidade não tem cedilha, cinema não tem cedilha, você não tem cedilha, certo? Por quê? Porque com I e com E não tem cedilha. Agora, quando você quer fazer o som do S, tá? E aí você vai precisar de cedilha às vezes. Porque, por exemplo, aqui, ó, paçoca. Aqui você vai precisar de cedilha ou não? Pensa, ó, só. Se você bota o C aqui com O, só o C vai ficar có. Pacoca. Né? Aqui, gente, ficou esses tracinhos aqui, mas olha, vamos pensar, nem vai precisar botar nada aqui, porque eu já botei a letra C aqui. Então, aqui, ó, pá, só, cá. Se eu quero fazer som de S aqui, eu vou ter que botar a cedilha, né? Senão fica có, pacoca. Agora aqui, pá, só, cá. Se eu botar um cedilha aqui, faz som de S. Toda vez que você colocar cedilha, ela vai fazer som de S. Outra coisa, não se começa a palavra com C cedilha. Então, gente, se não se começa com C cedilha, aqui, ó, eu já sei, aqui é com E, ó. Vale cedilha com E? Não vale. Então, não tem cedilha aqui. Cerrado, né? Então, aqui, ó, cavalo. Letra C, a gente já sabe que não começa nenhuma palavra com cedilha. E aqui K. K é o som do K mesmo, não é som de S. Se eu boto um C cedilha aqui, ficaria savalo. Primeiro, ficaria errado, savalo não existe. E segundo, que nenhuma palavra pode começar com C cedilha. Agora, então, se aqui também não pode ser cedilha, vai ficar só o C, vai ficar carroça. Aqui eu preciso de um som de S, só que carroça não tem S. Então, se eu botar só um C, vai ficar carroca. Para não ficar carroça, eu faço o quê? Boto C cedilha. Carroça. E aqui, Caro. Olha a diferença aqui, RR para fazer forte. Carroça. E aqui eu não vou fazer forte, aqui eu vou fazer fraco. Caroço. Caroço. E aqui, como é que você se vira aqui? É C ou C cedilha? Então, tá aí para você completar e saber aí, né, a regrinha do C cedilha. Então, C cedilha eu só vou usar com A, com O e com U. No início da palavra não vale. E também quando você está com a letrinha I e quando você está com a letrinha E, também não se usa o C cedilha. Então, você tem sempre o C. Então, coisinhas importantes aí já aprendidas hoje, né? Com E com I, não usa cedilha. No início de palavra, não usa cedilha. E a gente faz a cedilha, usa cedilha, quando a gente quer, no meio da palavra, tem o som do S. Ok? Então, a gente já tem aí
essas regrinhas, que eu tenho certeza que vocês vão gravar, e isso vai ajudar vocês no momento da escrita das palavras. E na hora de fazer a lista de palavras com a letra de mão... eu posso escolher? Não, nesse caso, não. É um desafio que eu estou dando a vocês de escrever com a letrinha manuscrita, tá bom? Então, vocês vão fazer com a letrinha manuscrita. E lembrando que a lista com letra manuscrita tem que as palavras começar com letra maiúscula. E vocês, nas apostilas de vocês aí, vocês têm todas as letras, né? Tem o alfabeto com letra minúscula, com letra maiúscula, né? Qualquer coisa você pode aí dar uma olhadinha como é que vocês fazem essa letra, que às vezes, eu não estou lembrando como é que é essa mesmo, hein? Olha na sua apostila, olha no seu alfabeto. Vou mandar, agora eu estou pensando aqui, não nessa agora que já mandei hoje, mas na próxima apostila, vou mandar uma folhinha para vocês com os dois alfabetos, alfabeto minúsculo e maiúsculo de mão, para vocês colarem aí pertinho do ambiente de estudo de vocês, porque eu já vi que tem um monte de criança que tem ambiente de estudo. Vocês podem colar aí no ambiente de estudo de vocês. E como é que é essa letrinha mesmo? Deixa eu ver. Ali, ó, tem ali, no ambiente de estudo. Tá bom? Vocês já receberam aí a apostila hoje. Tem aí um material para recortar, mas depois eu explico melhor. Não precisa recortar nada agora. Vou explicar melhor. Tem aí também os textos das aves, que eu vou escolher quem é que vai ler. Porque aquelas primeiras aves que já foram na apostila anterior, eu já separei algumas crianças para ler. Separei o Arthur, o Pedro, o Arthur, o Joaquim, a Maria Luísa Klein. Tem outras crianças, eu vou avisar aos pais, tá? Separado para ler na segunda-feira para mim. Vai fazer a leitura em voz alta para os colegas, tá bom? Então, isso vai ser na segunda-feira. Eu aviso aos pais. O Bento também vai ler. Eu aviso a vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Super beijo para você. Tudo de bom. Ótimo final de semana para você e para sua família. E estamos aí. Segunda-feira nos encontraremos, tá bom? Super beijo para vocês. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Se esquenta que tá frio, hein? Tchau, amigos.